Olá, eu sou o professor Dave. É um prazer enorme compartilhar meus conhecimentos da área de física contigo. Nesta videoaula, irei abordar o assunto dilatação volumétrica dos líquidos. Oriento que você tenha assistido anteriormente a videoaula que trata do assunto dilatação volumétrica dos sólidos para uma melhor compreensão desta videoaula. No estudo da dilatação sofrida pelos líquidos, os princípios são os mesmos estudados na dilatação volumétrica dos corpos sólidos. Porém, como os líquidos não apresentam forma própria, é necessário considerar os efeitos ocorridos tanto do próprio líquido como também do recipiente que os contém. Aqui nós temos uma figura onde mostra para a gente um líquido contido dentro de um recipiente. Este recipiente está totalmente cheio. Ao aquecermos este conjunto, a gente vai observar que vai ocorrer um transbordamento. Parte do líquido irá extravasar. Bom, gente, nós sabemos que quando o conjunto é aquecido, ocorre a dilatação do recipiente e também do líquido. E esta dilatação do recipiente e do líquido, os nossos olhos praticamente não conseguem detectar. Nós apenas conseguimos visualizar aquilo que transborda. Por esse motivo, isso é chamado de dilatação aparente, ou seja, é apenas aquilo que o nosso olho está enxergando. E por que ocorre esse transbordamento? Porque os líquidos possuem coeficiente de dilatação volumétrica maior do que os recipientes. Ambos se dilatam, porém o líquido se dilata muito mais, acabando então por extravasar. Como os líquidos se dilatam mais do que os recipientes que os contêm, nossa observação pode nos levar a equívocos de interpretação a respeito da verdadeira quantidade correspondente à dilatação do líquido. Então, um recipiente totalmente cheio, ao ser aquecido, ele vai sofrer um transbordamento, que é a dilatação aparente do líquido. A verdadeira dilatação do líquido, também chamada de dilatação real, pode ser obtida através da soma da quantidade de líquido que transbordou com a quantidade de líquido que preencheu o espaço oriundo da dilatação do recipiente. Então, matematicamente, a gente pode escrever isso da seguinte maneira: a dilatação volumétrica real é a dilatação volumétrica aparente, aquilo que derramou, mais a quantidade de dilatação do recipiente. As unidades e as letras representativas estão aqui nessa tabelinha, bem como a grandeza física envolvida. A dilatação real de um líquido, gente, pode ser obtida através dessa equação que a gente já conhece. A dilatação volumétrica real é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real do líquido vezes a variação de temperatura. Bom, esta aqui é a mesma fórmula que nós usávamos na dilatação volumétrica dos sólidos. Uma das formas para calcularmos a dilatação aparente de um líquido é utilizando esta equação que nós já usávamos na dilatação dos sólidos. A dilatação aparente é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Porém, este coeficiente de dilatação aparente, na verdade, consiste na diferença existente entre o coeficiente de dilatação do líquido e o coeficiente de dilatação do recipiente. Devido ao fato do líquido se dilatar mais do que o recipiente, ele acaba transbordando. Então, esta diferença existente entre os dois coeficientes é que acaba culminando naquilo que transborda. Então, fazendo a subtração,
o valor do coeficiente aparente, substitui aqui na equação e você vai ter a dilatação aparente. Vamos então a um exemplo. Um recipiente de vidro Pirex, cujo volume é 100 cm3, está cheio de mercúrio a 20 graus Celsius. O conjunto recipiente mais líquido é então aquecido até 140. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro Pirex é 9 vezes 10 na menos 6 e do mercúrio 182 10 na menos 6, determine a dilatação do recipiente, a dilatação real do mercúrio e a quantidade de mercúrio que transbordou. Percebam, pessoal, que existe uma diferença no coeficiente de dilatação do líquido e do recipiente, e esta diferença é que vai fazer com que ocorra o transbordamento. Vamos tirar os nossos dados para depois resolvermos o problema. O recipiente tem um volume de 100 cm3 e está cheio de mercúrio. Portanto, o volume inicial, VI, do recipiente é 100 e o volume inicial do mercúrio também é 100. Ambos estão na temperatura inicial de 20 graus. Aqui, TI igual a 20. O conjunto vai ser aquecido até 140. Esta é a temperatura final. Aí nós vamos anotar os coeficientes, primeiro do recipiente e depois o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Queremos saber então a dilatação do recipiente, está aqui ΔV recipiente, a dilatação real do mercúrio, a gente escreve aqui dilatação real do mercúrio e a quantidade de mercúrio que transbordou, que nós chamamos de dilatação volumétrica aparente. Bom, vamos à solução dele. Os dados anotados à esquerda. Na letra A, para calcular a dilatação volumétrica do recipiente, a gente usa a equação variação do volume igual volume inicial vezes coeficiente de dilatação do recipiente vezes variação de temperatura. Temos então o volume inicial 100, o coeficiente de dilatação do recipiente 9 10 na menos 6 e a variação de temperatura 120. Por quê? Porque a temperatura inicial era 20 e foi para 140. Essa subtração entre esses dois dá 120. Graus Celsius na menos 1 e graus Celsius a gente pode simplificar. E aí a gente multiplica 100 vezes 9 vezes 120. Essa multiplicação de 100 por 9 por 120 dá 108.000. 10 na menos 6 continua e a unidade centímetro cúbico permanece. Para a gente eliminar o 10 na menos 6, basta passarmos a vírgula 6 casas decimais para a esquerda. Logo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar na frente do 1 e aí a gente vai colocar um zero para complemento. De tal maneira que esses três últimos zeros não precisam ser escritos. Então, a resposta, a dilatação do recipiente foi 0,108 centímetros cúbicos. A dilatação volumétrica real do mercúrio também pode ser calculado pela mesma fórmula. O volume inicial a gente tem, o coeficiente de dilatação do mercúrio a gente tem, e a variação de temperatura também é 120 graus. Portanto, substituindo o 100, o 182, 10 na menos 6, e os 120 graus aqui nesta fórmula, nós vamos ter esta linha aqui. Bom, a gente vai poder multiplicar o 100 por 182 por 120. Graus Celsius na menos 1 e graus Celsius a gente pode cortar. Essa multiplicação desses três números dá 2.184.000. E o 10 na menos 6 continua e os centímetros cúbicos continua. Para eliminarmos o 10 na menos 6, vamos passar a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 1. Logo,
Esses 3 últimos zeros não precisarão ser escritos. Ficaremos então com a resposta: dilatação volumétrica real do mercúrio igual a 2,184 centímetros cúbicos. Percebam que o mercúrio se dilatou mais do que o recipiente. Na letra A, o recipiente tinha dilatado 0,108 centímetros cúbicos. Então, teve mais dilatação do mercúrio do que do recipiente. Logo, então, vazou, né? Quanto que derramou de líquido? Esta é a dilatação aparente que nós queremos saber na letra C. Então, podemos usar essa relação que a gente já tinha visto anteriormente. A dilatação real do mercúrio é 2,184, a dilatação do recipiente é 0,108, portanto, esse 0,108 passa subtraindo, e a diferença desses dois valores vai dar 2,076 centímetros cúbicos. Esta foi a quantidade de mercúrio que derramou. Uma outra maneira de fazermos o mesmo cálculo é usando a equação da dilatação volumétrica VI vezes gama vezes ΔT, onde aí a gente usa o gama aparente, o coeficiente aparente. Lembram? O coeficiente aparente ele surge decorrente da diferença existente entre os dois coeficientes. Então, fazendo a diferença entre o coeficiente do líquido e o coeficiente do recipiente, a gente tem esse valor aqui. Logo, a gente vai fazer 182 10 na menos 6 menos 9 10 na menos 6. E aí a gente vai ter aqui, volume inicial era 100, o coeficiente aparente então é 182 menos 9 10 na menos 6, vezes a variação da temperatura, que é 120. Bom, graus Celsius dá menos 1 e graus Celsius a gente simplifica. Então, aqui dá 173, essa subtração, multiplicado pelo 100, multiplicado pelo 120, vai dar 2.076.000. O 10 na menos 6 permanece, o centímetro cúbico permanece. Para tirarmos o 10 na menos 6, basta passarmos a vírgula 6 casas para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula fica entre o 2 e o 0. Portanto, vai ficar 2,076 centímetros cúbicos, que coincide com aquilo que a gente já havia calculado de uma outra maneira anteriormente. Portanto, pessoal, a dilatação aparente tem duas formas de calcular. Escolham qual é a mais adequada para vocês. Pessoal, enfim, terminamos aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido esta temática. Se vocês gostaram desta videoaula, deem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e apertar o sininho para receber as notificações. Deixo o meu forte abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Até breve. Tchau, tchau.